Um buraco negro pode vir a fazer parte da astrologia. Será que isso é possível? Sim, é. E como isso se explicaria na prática? É isso que eu vou explicar para vocês. Sejam bem-vindos ao meu canal Astrologia Pessoal, eu sou o Ivair, eu sou astrólogo, e hoje eu vou falar, gente, na verdade, sobre o planeta 9, tá? Planeta 9 que nos anos 80, anos 90, anos 2000 era considerado, era chamado de planeta X. Por que planeta X? Que era o 10º planeta do Sistema Solar, porque Plutão era o 9º planeta. Como Plutão foi desclassificado como planeta na astronomia, nós passamos a ter então 8 planetas, e agora se procura o planeta de número 9. E onde está esse planeta? Os astrônomos encontraram anomalias, tá, nas órbitas dos objetos transnetunianos, tá, objetos que são asteroides e planetas anões que estão no cinturão de Kuiper. Então eles eles acreditam que ali possa haver um planeta. Eles determinaram que esse planeta ele deva ter algo aí entre a massa o tamanho de 4 ou 5 planetas Terra, ou seja, um planeta consideravelmente grande. Só que ele está muito distante, tá? Provavelmente ele estaria aí 20 vezes mais distante do que Plutão. Plutão, ele está mais próximo, mas ele é muito pequeno. Esse planeta ele está muito distante, mas ele é bem maior. Agora, não se encontrou esse planeta até hoje, tá? Tem-se a órbita dele, a possível órbita dele, mas não se sabe onde ele está. Eu vou deixar na tela para vocês, tá? A imagem do planeta 9, o antigo planeta X, em comparação à Terra, em comparação a Netuno e a Urano. Vou deixar também algumas fotos, tá? De telescópios das buscas que eles fazem, inclusive aqui em infravermelho. Então, o que torna esse planeta tão difícil de ser detectado é justamente isso, porque ele é tão lento, tá, que ele é praticamente fixo. Então é muito difícil fazer detecção dele. Outro grupo de astrônomos acreditam que não existe nada ali, tá? Que essa interferência no campo desses objetos transnetunianos seja alguma coisa natural e não se deva à presença de um corpo celeste ali. Alguns outros astrônomos chegam ao ponto mais crítico, vamos dizer, de acharem o seguinte: esse planeta ele pode não ser visto por quê? Porque ele simplesmente não emite a luz que ele recebe do Sol. Tá? Ele não reflete essa luz. Se ele absorve a luz e não reflete, então aqui nós estamos diante de uma questão diferente. Pode ser um buraco negro, tá? E se esse objeto for um buraco negro, enquanto ele tem o tamanho de 4 ou 5 planetas Terra, como o buraco negro, ele é do tamanho de uma bola de golfe, tá? Algo em torno de 4 centímetros, 4 centímetros e meio. Então vejam só a diferença, de 4, 5 planetas Terra, ele passa então a um tamanho de uma bola de golfe. O que acontece com isso? Uma massa comprimida num tamanho tão pequeno faz com que a gravidade dele seja estupidamente grande, então ele atrai tudo para dentro dele. Então eu vou tentar falar aqui, explicar rapidamente, de uma forma bem sucinta, o que é um buraco negro, para quem ainda não conhece exatamente esse assunto, ok? O que é um buraco negro? Na verdade, um buraco negro, ele não existe. Por que ele não existe? Porque o tamanho dele é zero. Tá? Quanticamente, tá? Através da mecânica quântica, o tamanho que é a chamada singularidade, tá? O tamanho zero é chamado singularidade. Pela mecânica quântica, o tamanho de uma singularidade ele seria de 1 bilhão de trilhão de vezes menor que o núcleo de um átomo, tá? Eu vou colocar na tela para vocês fazerem uma ideia do que seja isso. E isso seria o tamanho de um buraco negro, ou seja, o tamanho zero, tá? Então, o que ocorre? Imaginemos, tá, que assim, a existência do buraco negro, sim, ela é fato, tá? Já é provado. A existência da singularidade, sim, ela é fato, só que assim, não se sabe o que é a singularidade, não se tem certeza do que é, de como funciona. Dentro da singularidade,
que é esse tamanho zero, que é o buraco negro, o tempo e o espaço eles não existem. A matemática e a física não atuam ali dentro. O que existe é o horizonte de eventos, tá? Que é o espaço em volta desse ponto zero. Isso sim que é o tamanho do buraco negro. No caso esse, se houver no sistema solar, do tamanho de uma bola de golfe, algo em torno de 4 centímetros e meio. Existem buracos negros gigantescos, de milhões de vezes o tamanho do Sol, bilhões de vezes. No centro da Via Láctea existe, eu vou colocar também a foto aqui para vocês, existe o buraco negro também, que é, não lembro quantas vezes, quantos bilhões de vezes maior que o Sol. Existem outros maiores, de trilhões de vezes. Existe um buraco negro, inclusive, que engole galáxias, tá? Mas o tamanho dele é sempre o mesmo, zero. E o que aconteceria se você fosse engolido por um buraco negro? Só para você imaginar. Se você entrasse no horizonte de eventos, que é esse entorno no buraco negro, dali você não escapa mais, tá? Nem a luz escapa dali. E isso, inclusive, é uma questão que, assim, ela meio que quebra a teoria da relatividade de Einstein, que nada, no universo nada supera a velocidade da luz, mas ali sim, porque a própria luz é puxada para dentro. Então, a singularidade, ela meio que ela quebra a física clássica de Einstein, tanto quanto a física clássica de Einstein meio que quebrou a mecânica de Newton, tá? Então, se você entrasse lá dentro, do horizonte de eventos você não escapa daquele ponto ali. Se você entrasse na singularidade, que é esse tamanho zero, se você sobrevivesse, claro que não iria sobreviver, porque você adquiriria, seu corpo iria adquirir a massa zero, tá? Teria massa zero, ou seja, ali o tempo e o espaço não existem. Então, quando você seu corpo atingisse o tamanho zero, paradoxalmente, você se tornaria do tamanho de todo o universo, tá? Então o tamanho zero e o tamanho do universo inteiro é uma coisa só, tá? Isso é difícil de entender, mas é assim que funciona, tá? Bom, eu falei até aqui numa abordagem astronômica e até de física clássica e mecânica quântica. Agora, o que isso significa para a astrologia? Como que a gente pode entender, compreender o simbolismo, tá, de um buraco negro na astrologia? Vamos ver algumas características, tá, que o buraco negro tem. Ele é invisível, é oculto, ele tem uma enorme força gravitacional, atrai tudo que está ao redor dele. Quem atravessar o horizonte de eventos dele não volta mais, tá? A região onde ele está, como eu falei, as leis da física e da matemática não funcionam mais, tá? Ali dentro 1 mais 1 não é 2, 2 mais 2 não é 4, tá? E é um centro assim de transformação total da matéria em energia. Agora, comparando então com a astrologia, um detalhe, gente, se esse objeto for descoberto como um buraco negro, com certeza ele vai ser associado ao signo de Escorpião, tá? Os arquétipos dele serão associados ao signo de Escorpião. Só que nós temos um problema aqui, Escorpião já tem 2 regências, tá? Na astrologia clássica ele é regido por Marte, na astrologia moderna por Plutão. Então Escorpião é regido por Marte e por Plutão. Só que tem um detalhe, existe um outro ponto que não é nem planeta, nem asteroide, tá? Mas que é um ponto fictício, que é Lilith. Lilith é um ponto fictício que existe entre as órbitas da Lua e da Terra. É um ponto, vamos dizer assim, vazio. Tanto que, na astrologia, Lilith significa vazio emocional. Onde você tem Lilith, você tem a possibilidade de repente, sentir naquela casa um vazio emocional, com as características, com as cores daquele signo, onde ele está. Então Plutão ganharia mais um ponto, tá? Mais um regente, vamos dizer assim, tá? E por que isso? Porque os simbolismos desse eventual buraco negro, né? Esse eventual singularidade no signo de Escorpião teria o significado de profundidade, ocultamento, morte, renascimento, transformação radical, forças invisíveis, magnetismo, compulsão, crises, poder subterrâneo,
O próprio Jung, aliás, tá, ele traria, com certeza, tá, alguns arquétipos para esse novo astro, vamos dizer assim. Singularidade, que é o que ele já é, colapso total do ego, dissolução absoluta de referências, ponto sem retorno, vazio criador, limite da consciência, aquilo que não pode ser conhecido. Tá? Então vejam que o próprio Jung, tá, que pesquisou, tá, astrologia, ele com certeza ele traria esses arquétipos, tá, para esse novo astro. Um novo astro que tem um raio zero, tem um volume zero, a densidade é infinita, por isso que eu falei, o ponto zero é a mesma coisa que o universo inteiro, e uma curvatura de espaço-tempo também infinita. Um outro ponto aqui, então, seria, eu poderia dizer assim, ó, nós temos na astrologia os planetas. Na verdade, o Sol e a Lua são planetas, tá, na astrologia, tá? Então nós temos Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, temos a própria Terra, tá? Embora ninguém use, Júpiter e Saturno. Então a astrologia clássica vai até aí. Para a astrologia moderna entra Urano, Netuno e Plutão. Então até aqui nós temos planetas, mas além dos planetas nós temos também os asteroides, tá? E quais são os asteroides que passaram já para a astrologia? Quiron, Ceres, Palas, Juno, Vesta, Eros, Sedna, e tem outros, tá? Alguns outros também que já passaram para a astrologia, mas existem outros asteroides que ainda, pelo menos, não foram designados dentro da astrologia. Além disso, nós temos os pontos astrológicos, que são Lilith, são o Nodo Norte, a Roda da Fortuna, que é também chamada de Parte da Fortuna, ou Lote da Fortuna, temos também Vertex. Se esse novo astro for um buraco negro e realmente ele for descoberto, ele vai passar para a astrologia, tá? Os astrólogos vão passar em décadas, tá? 10, 20, 30, 40 anos estudando a localização dele, tá? E por signo e depois por casas, a gente pode individualizar então os significados dele. Esse é um trabalho aí que levaria muito tempo. Só que tem um detalhe. Ele poderia ser algo, assim, além do que eu falei desses pontos, tá? Planetas, asteroides, os pontos astrológicos, nós temos também as estrelas fixas, tá? Também não são usadas na astrologia moderna, muito pouco, na astrologia clássica elas têm muita relevância. Um detalhe, as estrelas fixas, elas são fixas na astronomia. Na astrologia elas não são fixas, tá? Elas parecem fixas, mas por causa do movimento de precessão dos equinócios da Terra, elas se movimentam 1 grau a cada 72 anos. Só que isso é assunto para outro vídeo. Então esse eventual buraco negro, tá? Essa eventual singularidade, poderia ser considerado aí um novo tipo de corpo celeste, que não todos esses, planetas, asteroides, pontos astrológicos, tá? Estrelas fixas, poderia ser uma quinta categoria de objeto celeste que entraria para a astrologia. Assim como acontece com as estrelas fixas, por exemplo, os planetas, aspectos são sempre entre 2 graus, 4 até 5 graus que a gente considera, né, no orbe dos planetas. Os pontos astrológicos também. Já nas estrelas fixas, por exemplo, as estrelas fixas, para ter feito um planeta ou uma conjunção ou um aspecto, tem que ser no grau exato, não pode ser nem meio grau, até meio grau até vai, mas não pode ser mais que isso, nem para a direita nem para a esquerda. Com esse novo objeto, se for descoberto, tá, como buraco negro, e entrar, ou singularidade, tá, que também é chamado assim, e ele entrar para a astrologia, e sim, entrará, também pode acontecer a mesma coisa. Por quê? Porque ele é tão lento, tá, enquanto as estrelas fixas movimentam 72 anos a cada grau, esse astro ele se movimenta, eu não lembro agora, gente, eu acho que são em torno de, me parece que como ele tem uma órbita elíptica, tá? Ela não é perfeita igual Plutão, então ele pode ser, se eu não me engano, entre 10 e 30 anos, me parece, por
por grau. Então é praticamente também um objeto fixo. Então por isso ele só teria efeito se a pessoa tivesse planetas, tá, em conjunção exata com ele. Se não houver conjunção exata, ele simplesmente não faria efeito. E repito, os astrólogos eles viriam aí a estudar, tá, esse astro por décadas para conseguirem conceituar, correto? Os arquétipos dele, que com certeza seriam escorpianos, e vamos dizer, escorpião, que já tem 2 regentes, ganharia mais um regente? Talvez não, porque, como eu falei, pode ser um objeto muito diferente de tudo que nós já conhecemos, e na astrologia ele pode entrar de uma maneira um pouco diferenciada. Mas sim, ele carregaria os arquétipos escorpianos, e escorpião ganharia aí mais um ponto astrológico, digamos assim. Bom, gente, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu peço que vocês curtam o vídeo, que vocês deem um like, que vocês sigam o meu canal, tá? Meu canal cresceu bastante aí nesse mês, mas precisa crescer muito mais ainda. Eu peço que vocês me sigam para me ajudar a fazer o canal crescer, tá? Opiniões, tá? Críticas, podem deixar nos comentários. E caso você queira, tá, fazer o seu mapa astral comigo, é só entrar em contato através do WhatsApp, ou mesmo deixar também, tá, nos comentários, que a gente entra em contato e a gente pode combinar, ok? Dessa forma eu agradeço a todos, muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.